Vamos falar um pouquinho sobre tensão no solo. Pessoal, no solo, nós temos que a tensão total que atua em um solo é, então, a parcela da tensão efetiva, que nós vamos representar por essa letrinha grega sigma linha, e mais a parcela da pressão neutra, que a gente vai chamar de U. E como é que é determinada a tensão, a pressão em um solo? A pressão em um solo é determinada pelo peso específico do solo, normalmente a gente representa em quilonewton por metro cúbico, vezes a altura da camada do solo que a gente está analisando, a profundidade de camada de solo. Então, peso específico vezes a camada de solo dá a tensão, a pressão que está atuando naquele nível de solo que a gente está analisando. E a pressão da água é o peso específico da água vezes a altura de coluna d'água. Lembrar que peso específico da água é 10 kN por metro cúbico, que é a mesma coisa que 1.000 kg por metro cúbico. Então, a pressão total num solo corresponde, então, à tensão efetiva mais a pressão neutra. Normalmente, a gente trabalha calculando a tensão efetiva. Então, a tensão efetiva de um solo, basta a gente isolar ela, né? Trago aqui para cá. A tensão efetiva de um solo é a tensão total menos a pressão neutra. O que é a tensão efetiva de um solo? É a tensão que efetivamente responde pelas características de resistência do solo. Ou seja, eu pego a tensão total que está atuando naquele horizonte de solo em análise e tiro a pressão da água, resta somente a pressão que efetivamente responde pelas características de resistência do solo, que nós chamamos de tensão efetiva. Então, lembrar, o que a gente precisa recordar é que tensão no solo, pressão no solo, é o peso específico vezes a altura da camada de solo. E aí foi cobrada uma questão nesse sentido, ainda envolvendo a geotecnia e mecânica dos solos, na Prefeitura aqui de Várzea Paulista de 2021. Então a gente tem o seguinte exercício, né? Considere a estrutura de arrimo ilustrada a seguir, construída para conter 2 camadas de solo e uma carga uniformemente distribuída de 20 kN por metro quadrado. Os pesos específicos do solo 1 é 16 kN por metro cúbico e do solo 2, 12 kN por metro cúbico. E ele pergunta, as tensões verticais nos níveis A e B são respectivamente... Então, o que a gente tem aqui, pessoal? 2 níveis. O nível A é esse nível aqui. Vou destacar aqui pela cor vermelha. E o nível B é esse nível aqui no final dessa estrutura de contenção. O que nós discutimos, né? O solo, ele tem a pressão devido ao seu próprio peso, que é a sua tensão. Então, imagina, eu tenho aqui 1 metro de solo que sobre esse nível A vai exercer uma determinada pressão devido ao seu próprio peso. A pressão, a tensão do solo nesse nível correspondente a 1 metro de camada de solo. E nós vimos que a pressão do solo nada mais é do que seu peso específico vezes a altura da camada de solo. Só que o que nós precisamos lembrar que além da pressão do próprio peso do solo, temos aqui uma carga uniforme distribuída. Então, essa carga também vai exercer pressão sobre esse nível A. Então, a tensão vertical no nível A corresponde à tensão do solo, devido ao seu próprio peso, do solo 1, mais a carga uniformemente distribuída. Então, vejam, sabemos então que a tensão é o produto do peso específico vezes a altura. Estou chamando de Z aqui, nas notas de aula estava o H, mas aqui eu coloquei Z, tá? Então, tensão, o sigma é a tensão total,
o gama é o peso específico do solo, Z é a altura da camada. Esse delta sigma aqui eu chamo de acréscimo de carga, que é esse acréscimo uniformemente distribuído aqui de 20 kN por metro quadrado. Então, quem seria a tensão vertical no nível A, né? Que é essa linha vermelha. Vamos colocar aqui essa outra linha. A do nível B aqui de outra cor. Então, no nível A, a gente tem o peso específico do solo 1. Peso específico do solo 1, que é 16 kN por metro cúbico, então eu coloquei aqui, ó, 16 kN. A altura da camada de solo exercendo pressão nesse nível A é 1 metro. Então, vamos lá, 16 kN por metro cúbico vezes 1 dá a pressão do solo nesse nível. Só que nós não podemos esquecer que além da pressão do solo, tem essa carga uniformemente distribuída exercendo pressão de 20 kN por metro quadrado. Então, estou somando 20. 16 vezes 1, 16, mais 20, 36. No nível 2, quando a gente analisa o nível 2, aliás, o nível B, que é essa linha azul, quem está exercendo pressão sobre essa linha azul? O solo 2, o solo 1 e a carga uniformemente distribuída. Então, a tensão vertical em B, que é naquele nível dessa linha azul, corresponde à pressão do solo 1, que nós já vimos que é o peso específico do solo 1 vezes a altura da camada do solo 1, 16 vezes 1, mais o peso específico do solo 2, que é 12 kN por metro cúbico, vezes a altura da camada do solo 2, que é 2 metros. Então, mais 12 vezes 2. Lembrar de acrescentar a pressão uniforme distribuída aqui no topo dessa estrutura de contenção, que é de 20 kN por metro cúbico. Então, chegamos aqui em 60 kPa. Quilonewton por metro cúbico é a mesma coisa que quilopascal. Então, por isso que aqui virou kPa. Então, só deixar registrado aqui. Só deixar registrado aqui, né, pessoal, que quando a gente fala Pascal, é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, tá? Então, quando eu faço quilonewton por metro cúbico vezes metro, sobra quilonewton por metro quadrado, que é quilopascal. Então, tem a alternativa aí.